Olá, vamos bordar? Sejam todos bem-vindos ao canal Tatinha Bordados Variados. Neste vídeo vou mostrar como que faço este bordado feito com o ponto de Médici e o ponto ilhós. A lista de materiais você acompanha agora e mais detalhes vou deixar na descrição do vídeo. Este mesmo vídeo tem a versão para destros e para canhotos, e para mudar é só clicar no card acima. O tamanho da minha amostra é de 21 centímetros na largura por 14 centímetros na altura, ou em tramas, a partir daqui de cima até aqui embaixo tem 40 tramas, e aqui da lateral até na outra tem 88 tramas do tecido. E dependendo do tamanho do seu tecido, vai caber uma certa quantidade de flores e pode ser considerado esta parte aqui como o meio do trabalho ou também esta outra parte como o meio. Vou começar aqui a minha amostra dobrando o tecido ao meio, tanto na vertical como na horizontal. E aqui eu marco o meio, conto 4 tramas para cima, 1, 2, 3, 4, 4 para o lado, 1, 2, 3, 4, para baixo e para o outro lado. Traço aqui, que é onde vou fazer o ponto ilhós. Aqui no meio. Aqui eu apaguei um tracinho que eu passei a mais. Agora, a partir daqui, eu vou passar por 2 tramas e mais 2. Venho pro lado, 1, 2, na diagonal. E aqui também pro outro lado na diagonal. 1, 2. Agora aqui, 2 tramas. Desço 2 tramas pro lado, 1, 2, para baixo, 1, 2, pro lado, 2, para baixo, 2, pro lado, 2, para baixo, 2, e agora venho aqui na diagonal, 1, 2, que vai ficar aqui nesta direção. Já posso juntar. Aqui também vou passar um traço, que é onde vou fazer a pétala, e vou continuar. Aqui pro lado, 2 na diagonal, desço 2, 2 pro lado, desço 2, 2 pro lado, 2 para baixo, 2 pro lado, 2 para baixo, 2 pro lado. De novo, aqui venho na diagonal, 1, 2 tramas. 1, 2 tramas, passo aqui para separar as pétalas. Aqui, 2 para o lado, 2 para cima. 2 para o lado, 2 para cima, para o lado, para cima, pro lado, para cima. De novo aqui, 2 na diagonal, junto aqui com esta do meio, e aqui no meio também passo para fazer a pétala. Aqui, continuo, 2 na diagonal, 2 tramas para cima, 2 pro lado, 2 para cima, pro lado, para cima, pro lado, para cima e pro lado. Aqui, puxo uma linha na diagonal para fechar a pétala. E este primeiro risco vai ficar assim.
Agora, a partir daqui, deste pontinho, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tramas aqui para baixo e vou fazer o contorno. E aqui eu desço 2 tramas na diagonal, 2 tramas para o lado, 2 tramas para cima, 2 na diagonal, 2 para cima, 2 para o lado, 2 diagonal, de novo diagonal, pro lado, para baixo, diagonal, para baixo. E continuo aqui, sempre de 2 em 2 tramas, pro lado, diagonal, subindo e diagonal descendo. Cheguei aqui no meio e vou terminar toda a volta.
Chegando aqui, encontro o desenho, que vai ficar assim. E agora, vou fazer a outra flor. É só eu acompanhar aqui, conto 1, 2, venho aqui na mesma direção aqui do meio, que é aqui, e vou repetir o mesmo desenho. Lembrando que a parte de cima ou a lateral pode ser feito de acordo com o tamanho que você quiser. Vou começar com a cor verde clara, fazendo aqui o contorno. E vou deixar aqui um pedaço de linha para fazer o arremate somente no final. Vou deixar aqui. E a partir de agora, vou trabalhar acompanhando o risco de 2 em 2 tramas. Aqui vai ficar o ponto e aqui eu vou preencher somente na volta. Então, agora passo aqui para o lado avesso. Volto neste para o lado direito. E vou continuar assim, passando para o lado avesso. E aqui para o lado direito, acompanhando o risco que foi feito. Entro e saio aqui. Agora, aqui na diagonal. Daqui para o lado. E vou acompanhando até dar toda a volta, ou até que a linha acabe, ou até o lugar que você determinar. Que vai ficando assim. E agora que já mostrei como que faço, vou acelerar um pouco o vídeo para mostrar todo o caminho percorrido com a agulha.
A partir daqui, eu vou pegar aqui o caminho de volta e vou preencher todos os espaços que eu não preenchi na ida. É só fazer o caminho de volta e onde não tem a linha do lado direito, eu vou preencher até chegar lá no início. Que vai ficar assim. Agora vou adiantar e vou voltar quando chegar aqui onde comecei. Adiantei toda esta parte. Chegando aqui, passo para o lado avesso, faço aqui mais um pontinho. Que vai ficar assim a primeira parte. Aqui, eu dou uma laçadinha, um nozinho. E vou passar aqui por baixo de algumas tramas. E aqui também. E com a outra linha que deixei no início, faço a mesma coisa. Corto aqui. Aqui o lado avesso. E o lado direito. E agora, vou fazer toda esta parte de ida e de volta. E volto em seguida para mostrar. Terminada toda a moldura, ficou assim o lado direito e este o lado avesso. E agora, vou fazer a flor aqui, começando pela flor do meio. Então, aqui eu vou marcar o meio e esta parte de baixo, que é para poder esconder a linha aqui pelo lado avesso. Que vai ser a parte onde vai ficar o ponto-ilhós. Então, eu passo aqui. Passo aqui de novo. Para ficar bem preso o fio. E volto aqui na parte do meio. E agora, vou colocar aqui no bastidor para ficar mais fácil para mostrar. Lembrando que o bastidor é opcional. Então, a partir daqui, eu vou contornar fazendo o ponto-ilhós, acompanhando o risco que foi feito no tecido.
Chegando aqui, vou ajeitar a linha. Para não ficar sobreposta, passo aqui pro lado avesso. Fecho aqui também. E volto aqui na parte de baixo pro lado direito. E agora aqui eu vou pulando de 2 em 2 tramas para fazer o contorno também. Passo para baixo, 2 tramas, volto pro lado direito. E vou acompanhar este risco que eu fiz aqui no tecido. Chegando aqui nesta parte, eu vou fazer aqui este tracinho, separando as pétalas. Volto no mesmo. E continuo daqui.
E agora, chegando aqui, eu vou deixar para fazer este pontinho somente no final. Eu já vou voltar cobrindo todos os espaços que não foram cobertos. Terminada aqui toda a volta, faço o último pontinho passando para o lado avesso. A flor está toda contornada. E aqui pelo lado avesso, eu vou esconder passando aqui por baixo das linhas trabalhadas no ponto ilhós e também passo por algumas tramas do tecido para ficar bem preso. Passo aqui. Passo de novo. Aqui. E aqui corto o fio, que vai ficar assim o lado avesso. E agora, eu vou adiantar fazer esta flor também e volto para mostrar o outro ponto ilhós. Com as 3 flores terminadas, ficou assim. E agora, o próximo ponto é o ponto ilhós, onde vou marcar aqui nesta parte para ser o meio do meu ponto. Conto 1, 2, 3, 4, aqui para baixo, marco também e escondo a minha linha passando pelas tramas do tecido. Venho aqui para o lado direito. E aqui, venho aqui na diagonal, conto 1, 2, 2 tramas, passo para o lado avesso, volto aqui no mesmo, na diagonal, aumento 1 para baixo, volto no mesmo, aqui, aumento 1 também, volto para o mesmo ponto, e agora diminuo aqui, 1 na diagonal, volto no mesmo, e aqui diminuo mais 1 na diagonal, terminando aqui o ponto ilhós. Venho para o lado avesso,
E vou passar a linha por baixo aqui das linhas trabalhadas, também passando por algumas tramas do tecido. Posso cortar aqui, vou tirar essa pontinha também, que vai ficar assim. E a mesma coisa aqui. Marco aqui, nesta parte, entre as duas flores, conto 1, 2, 3, 4 tramas. Escondo aqui o fio. Aqui do lado avesso, volto para o lado direito, conto 1, 2, 3, 4, desço aqui 1 e 2. Agora, faço os meus pontinhos, voltando sempre no mesmo furinho, faço 1, 2, 3, agora aqui desço 1, 4, e desço mais 1, 5 pontos, que vai ficar assim. Agora, vou fazer o arremate aqui, do mesmo jeito que já mostrei. Passo por algumas tramas, por baixo das linhas. E já posso cortar o fio. E agora, é só repetir a mesma coisa, aqui e aqui. Só contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e nesta parte vou fazer os 2 pontilhós. E o bordado terminado ficou assim. Agora, vou passar o ferro pelo lado avesso para apagar a caneta mágica. Este é o lado avesso e este o lado direito. Aproveite também para fazer com as cores do Natal. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.